A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 44. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. E então, quem inventou que Deus não gosta de festa, não leu Levítico. Deus diz que as festas são dele. Minhas festas. Sim, havia muitas festas ao redor. Festas pagãs. E Deus está ensinando o seu povo a obedecer o calendário festivo criado por ele. São festas santas, festas sagradas, festas sacras, solenes, porque Deus está nessas festas. Tu estás sendo convidado a festejar na presença de Deus, com o Senhor, em glória e honra a Deus. Então a gente vai estudar agora o calendário festivo de Israel, que era diferente, separado do calendário das nações vizinhas. Tu tá entendendo? Deus estabelecia festas específicas para o seu povo em datas específicas. E isso fazia parte da construção da identidade daquele povo. Tu não vai comemorar o Deus X, a divindade Y. Tu não vai fazer isso nem aquilo como os cananeus, como os egípcios. Não. Tu vai obedecer, seguir as festas santas de Deus, as santas convocações de Deus. É o próprio Deus que está convocando, convidando, chamando o seu povo para as festas. Por isso ele diz: minhas festas, são estas as minhas festas. 3. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Então aí tu pensa assim: ué, mas não era festa, já virou sábado? Porque sim, o sábado é uma festa, porque é um descanso solene. É um dia que tu não vai ganhar dinheiro. É um dia que tu não vai trabalhar. É um dia que tu vai estar com a tua família, que tu vai estar com as pessoas que tu ama. E quem é que tu mais ama? O próprio Deus. Então ele é um descanso solene, santificado e abençoado pelo próprio Deus. Então, vamos dizer assim, a primeira festa é o sábado. E é o descanso solene. 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No 1º dia vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então vocês viram a ênfase para não façam nenhum trabalho nesse dia? Não façam nenhum trabalho nesse dia? Gente, hoje tem pessoas que trabalham sem parar. Eu estou provendo para a minha família.
Não, tu tá te ausentando da tua família e tu tá sacrificando a tua saúde. A gente tem visto isso. E eu não tô falando do mundo, eu tô falando dos cristãos. Eu tô falando de homens e mulheres de Deus que não param, que não sossegam. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Tu pensa que é dormindo tarde e acordando cedo? Não. É Deus que acrescenta, é Deus que abençoa. Mas para isso tu tem que ter fé, tu tem que ter confiança, dependência. Tu tem que estar fazendo a vontade de Deus. Então me chama a atenção. Não façam nenhum trabalho, não façam nenhum trabalho. É aquela hora que eu falo de sublinhar, ó. Sublinhar ali, ó. Nenhum trabalho, nenhum trabalho. E sim, essa é uma tentação. Tu ficar funcionando igual uma máquina, né? E aí nós já temos vídeos no canal sobre a Páscoa do Senhor, né? Sobre a festa dos pães sem fermento. Já vimos tudo isso em Êxodo 9. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. No vídeo de ontem nós vimos a importância de ser aceito, de ser aceitável diante de Deus. E aqui aparece novamente esta menção, a ser aceito. Então, para que vocês sejam aceitos, o sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Então, o que está falando aqui? Das primícias. Eu não tenho, né? Não tem como eu não falar de Abel. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias. Ali falava da melhor farinha. Tu dá o que é melhor, o que tu tem de melhor. E tu dá em primeira mão. Dá prioridade para Deus. Não é o resto, não é o que sobra, não é quando tu te lembra. Não. São as primícias. É a dedicação da colheita. É a dedicação dos frutos, né? E olha que interessante, olha só que forte é isso. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Então, parece Davi quando diz assim, ó, eu moro num palácio e a arca do Senhor está, né, numa cabana. Ele quis falar, claro, Deus não estava requerendo isso dele, mas ele é o mesmo que disse, não cheguem diante de Deus de mãos vazias. Quando tu é grato, quando tu reconhece que tu não é nada nem ninguém, quando tu reconhece tudo que Deus fez por ti, da onde Deus te tirou, o que Deus faz por ti todos os dias, pela vida que tu tem, pela palavra de Deus, pela salvação. Quando tu tem esse coração grato, agradecido, que quer honrar, glorificar a Deus, tu não mede esforços. Tu dá as primícias, tu dá o melhor, tu dedica o que tu tem, o que tu é para Deus. 15. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida. Deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º sábado. Contem 50 dias, então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor.
de onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento. São primícias ao Senhor. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações, que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Vou parar aqui um pouquinho. Melhor farinha, as primícias, aroma agradável. Tudo isso indica a qualidade da oferta e do ofertante. O amor, a gratidão, o interesse, a boa vontade, a piedade, a santidade. Não é de qualquer jeito. Tem um critério, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas excelentes, coisas que acompanham a salvação. 19. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Então, essa é considerada a festa das semanas ou Pentecostes. E aí eu tenho que lembrar vocês que no Novo Testamento há menções a essas festas. Então o povo perseverou em festejar, como é que eu posso dizer? Perseverou em obedecer às festas, o calendário. Inclusive, a descida do Espírito Santo é na festa do Pentecostes. O Senhor Jesus foi morto na Páscoa. São tantas simbologias, analogias, tipologias, que é como eu digo, só quem quer complicar é que não entende. Que o Novo Testamento, ele menciona o Antigo Testamento, porque o Senhor Jesus era judeu e ele não veio anular, revogar a lei, cancelar. Não, ele veio cumprir. Ele veio dizer que aquilo ali era verdade. Só que ninguém conseguia, ninguém atingia, ninguém alcançava. Então ele se fez homem e habitou entre nós. A palavra se encarnou, o verbo se fez carne e ele é o Salvador por isso, porque só ele podia fazer essa obra. Ele veio cumprir a lei e nós em Cristo podemos ficar livres da culpa, da maldição, do jugo, do peso da lei. Então esta seria semanas ou Pentecostes. 23. Tô certa? Não, falta um, né? Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Também já vimos isso em outros capítulos e eu falei em outros vídeos. Não seja rigoroso demais. Não queira ser justo demais. Sabe, perfeccionista, exagerado, beirando a ganância também. Deixem as espigas para os pobres e para os estrangeiros. Agora sim, 23. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo:
No primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Então, aqui é o memorial, que é o toque de trombetas. Toques de trombetas, é no plural. Toques de trombetas, até vou arrumar aqui. Toques de trombetas. Que eu faço as minhas anotações, né? Paralela ao que eu tô lendo aqui para vocês. Então, toques de trombetas, no plural. E aí eu tenho que falar para vocês, olha só, trombeta, o que isso tem a ver, né? Levítico, trombeta, o que isso tem a ver? Apocalipse fala das trombetas. Nós estudamos, tem vídeo no canal. Paulo, o apóstolo Paulo, muitas pessoas criticam, sabia? Que a gente está estudando o Antigo Testamento. Mas para que estudar o Antigo Testamento? Eu sou evangélica, eu estudo os evangelhos. É a nova aliança, é o Novo Testamento, são as palavras do Senhor Jesus. Tudo isso é uma desculpa para não ler a Bíblia, né? Aí eu tenho refutado, tenho falado para vocês. Vamos para Tessalonicenses, ó, 4. Vamos ver se eu tô certa aqui. Aí na tua Bíblia, vamos ver se eu anotei a referência certa. Primeira Tessalonicenses, carta de Paulo, Novo Testamento, tá? Vamos ler. Pega aí na tua Bíblia, abre aí na tua Bíblia, no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, está escrito aí na tua Bíblia, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Neste trecho aqui tem muitas vezes a palavra Senhor, Senhor, Senhor. Então, nós vimos que eu sou o Senhor. Eu sou. Nós vimos que Deus se apresenta dessa forma. O Deus que é. O Deus que foi. O Deus que será. O Deus eterno. O Deus perfeito. O Deus imutável. Então, o Deus de Levítico que está falando sobre os toques de trombetas é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que está falando que vai voltar com o toque da trombeta de Deus. Então, não caiam nesse engano, não caiam nesse sofisma, nessa blasfêmia, nessa heresia de separar o texto sagrado, de escolher a parte que tu quer seguir, que tu quer obedecer, que tu quer estudar. Não, a Bíblia é um livro só. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, do Gênesis ao Apocalipse. E são muitas as referências. Não sei a tua Bíblia, mas se tu tá lendo o Antigo Testamento, tu vai na referência, aponta para o Novo. Tu tá lendo aqui Levítico, aponta para as palavras do Senhor Jesus nos Evangelhos. Então quem fala, quem desmerece uma porção, um livro, um capítulo, uma parte das Escrituras, está cometendo um pecado, um erro. E nós, do canal A Bíblia Diz, não concordamos com isso. Toda a Bíblia é inspirada. Toda a Bíblia é abençoada.
é iluminada. Ela é a Escritura Sagrada, ela é a pura e inerrante Palavra de Deus. E nós devemos ler, estudar e meditar do Gênesis ao Apocalipse. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. O que acontece é que o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. Ele assumiu, ele cumpriu. Está consumado. Em Cristo está tudo consumado. E sim, eu falei do Apocalipse, né? Das 7 trombetas do Apocalipse. Então, sem comentários. Vamos seguir. 26. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho. De novo, se tu tá sublinhando, tu já viu quantas vezes apareceu. Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. Da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte, vocês celebrarão esse sábado. É o dia da expiação, que também estudamos, tem vídeo no canal. O que eu destaco aqui? Humildade. Andar humildemente com o teu Deus. Quando a gente se humilha sob a potente, poderosa mão de Deus, Ele, no tempo dele, nos exaltará. 33. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. Então aqui é a festa dos tabernáculos. 37. São estas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Então, o que Deus está dizendo? Estas são as festas fixas, as festas anuais. E o povo de Israel observa até hoje. E como eu falei, Jesus, os discípulos, os apóstolos, no Novo Testamento, também era observado e respeitado. 39. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras. Vocês estão prestando atenção? No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros. E durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus.
Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo, de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que é dito aqui? Um povo que não tem memória, um povo que não tem história, está fadado a desaparecer. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos as nossas festas, tradições. Acredito que na tua cidade também haja, no teu estado, no teu país. Todos os povos têm datas, né? Para comemorar, para festejar, para celebrar. Nas nossas famílias, nós também temos datas, temos aniversários, casamentos, nascimentos. Isso vem da onde? Isso vem do próprio Deus, que quer nos ensinar a não ser chato, sabe? Festeja, celebra com santidade, com a alegria que vem do Espírito Santo, que vem da presença de Deus. O Senhor Jesus era convidado para almoço, para janta, para isso, para aquilo. Ele tinha amigos, ele vivia. Não ficava escondido dentro de uma toca, de uma caverna, num buraco, numa cova. Não. Ele convivia com as pessoas, ele era convidado. Ele não era esquecido, ele era convidado. As pessoas queriam que ele estivesse na casa delas. Então, é bonito tu saber que são santas convocações, que é o próprio Deus que está convocando, chamando, convidando. E sim, eu falei, tava demorando a aparecer árvores, né? Produtos da terra e os frutos das melhores árvores. E fala dos ramos. Lembra quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém? Que as pessoas faziam exatamente isso, festejaram, né, a entrada dele. Porque o que acontece? Os tabernáculos, essa palavra, seria uma palavra mais rebuscada para tendas, barracas, né? Então, o povo peregrinou, viveu no deserto em tabernáculos, em tendas, em barracas, em cabanas. E não pode esquecer, agora vocês vão para a terra, vocês vão para casa, vocês vão para cidades muradas, vocês vão ter aquilo que o Senhor prometeu. Mas lembrem de onde Deus tirou vocês. 44. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então Moisés declarou o calendário festivo de Israel.